imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da PAN e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo. 15h05 e começamos agora mais o Economia em Foco, que hoje vai tratar dos investimentos em infraestrutura no país. Nós temos como convidados o economista Cláudio Frishtak. Doutor Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Denise, e a todos os ouvintes. Desculpa, Venilton Tadini, presidente da Abdib. Boa tarde. Boa tarde, Denise. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui, participar dessa conversa e dessa ponto importante da Economia em Foco para tratarmos do tema de infraestrutura, um tema tão complexo e tão relevante, e aos que nos acompanham pela rede. Perfeito. E temos também o Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Adriano, boa tarde. Boa tarde, Denise. É um prazer estar aqui com vocês para discutir esse tema de infraestrutura com o Cláudio Frishtak, com o Venilton Tadini, né, esse tema que está na ordem do dia não só no Brasil, mas a nível, em escala mundial, em função aí dessa pandemia que a gente está vivendo. E eu lembro que você pode nos acompanhar com imagem pelo YouTube, no canal da Jovem Pan News no YouTube, também no Facebook Jovem Pan News. E eu gostaria, antes da gente começar a falar de infraestrutura, eu queria uma opinião do Dr. Cláudio Frishtak para dar alguns esclarecimentos, mas bem rapidamente, a questão de Weintraub para o Banco Mundial. Cláudio Frishtak é ex-economista do Banco Mundial, já houve aí o aviso que ele pode ficar apenas até outubro, ele pode não chegar aí para lá, esse polêmico ex-ministro da Educação, Weintraub? Olha, Denise, em princípio, a maneira como isso funciona, evidentemente o Brasil faz parte de um grupo de países, e esses grupos são representados por um diretor executivo. Esse diretor executivo, já há alguns anos, é do nosso país. Lá atrás, na época que eu estava, algumas décadas atrás, enfim, nos anos 80, havia uma rotação, mas desde um certo momento a diretoria executiva passou a ser do Brasil. Como o diretor executivo representa não apenas o Brasil, mas outros países, Colômbia, Filipinas, Suriname, enfim, em princípio isso é uma decisão conjunta e totalmente consensual. Mas o Brasil, que eu entenda, isoladamente teria votos suficientes para, digamos assim, impor o nome caso os outros países não aceitassem. Não é uma coisa muito normal. Normalmente isso é negociado, isso é discutido, enfim, e normalmente a qualidade das pessoas, as pessoas que vão para lá, são aceitas normalmente, são técnicos, são pessoas que simultaneamente conhecem bem política econômica, política social, mas também tem uma dimensão de diplomacia, digamos assim, né? Porque afinal de contas você tem que se relacionar não só internamente com outros países, no seu escritório da diretoria executiva, mas com outros diretores executivos. Não é um trabalho muito simples, é um trabalho demandante que historicamente tem sido muito bem feito pelo nosso país, né? Bom, então agora vamos falar de infraestrutura. Aproveito o Cláudio, que tem feito inclusive levantamentos através da Interb a respeito das necessidades de infraestrutura do país. Eu queria saber se o senhor vê condições de o Brasil conseguir alavancar um crescimento maior através de concessões, através dos projetos de infraestrutura, como a equipe econômica vem insistindo. Olha, Denise e ouvintes, né? Eu acho que é bom a gente ter um pouquinho de perspectiva. O nosso país, já há muitos anos, ele investe muito pouco em infraestrutura. Isso é quase que óbvio, né? Nós passamos pelas cidades, a mobilidade urbana é muito ruim, enfim, tem congestão,
a capacidade dos sistemas de transporte de massa é limitado, enfim, nós temos problemas gravíssimos de saneamento básico, enfim, nós temos problemas de modo geral em praticamente todas as dimensões de infraestrutura. Tem uma ou outra exceção que nós estamos um pouco melhor, mas de modo geral, realmente nós investimos muito pouco e, consequentemente, não só nós investimos pouco, também nós investimos meio mal. Eu acho que só para darmos uma dimensão, para a gente pensar em termos bem concretos, nas últimas 2 décadas nós temos investido, em média, em torno de 2% do PIB, né? Quer dizer, o PIB é um pouco mais de 7 trilhões, temos investido todo mundo, público, privado, estados, municípios, enfim, cerca de 2%. 2% do PIB é próximo, a preços de hoje, 150 bilhões de reais. Tá? Nos últimos anos, 1/3 disso é investimento público, 2/3 é investimento privado. Né? Para nós modernizarmos a nossa infraestrutura, para a gente pensar em termos bem, o que seria uma coisa razoável para o país, não necessariamente a coisa de fronteira, o que o Japão tem, o que a Alemanha tem, mas uma coisa que é razoável para nós nos compararmos com alguns outros países de renda média, nós teríamos de investir um adicional, ou seja, mais 2% do PIB, ou seja, chegar a 4%, por 2 décadas consecutivas. Denise, isso quer dizer que nós precisamos achar, entre aspas, encontrar um adicional de cerca de mais 150 bilhões de reais. Então o problema nosso é de onde virão esses 150 bilhões. Esse é um ponto. É verdade, quando o governo afirma que o investimento em infraestrutura ele pode ser um impulsionador do PIB, isso é correto sob 2 perspectivas. A perspectiva da demanda, porque quando você investe, você gera renda, você gera emprego, e isso daí impulsiona a economia. Mas, sinceramente, mais importante que o lado da demanda é o que a gente denomina o lado da oferta. Ou seja, quando os investimentos estiverem prontos e realmente produzir os serviços de que se espera dele, do investimento. Quer dizer, não adianta nós temos um buraco de metrô, como tem aí em São Paulo, como tem em muitos lugares, e o metrô não estiver funcionando. Então, se você tem um buraco de metrô, se investiu no buraco, tudo bem, gerou emprego e renda para fazer o buraco, mas e depois? Então, o mais importante é a geração desses serviços. E o que os dados mostram, os estudos mostram, que efetivamente você amplia teu produto potencial, o potencial de crescimento não inflacionário de um país com investimentos em infraestrutura. Você tem muitos estudos, que mostram isso, Denise. Então é verdade, acho que tem um impacto tanto pelo lado da demanda, que você impulsiona no curto prazo a economia, você gera emprego, gera renda, etc., quanto pelo lado da oferta, que isso é o mais importante, que você vai melhorar realmente a qualidade dos serviços que nós precisamos tanto, né? Tanto as famílias quanto as empresas, porque obviamente a falta de infraestrutura, a infraestrutura débil, frágil, ela retira a competitividade das empresas, de um lado, mas ela retira muito bem-estar das famílias. Tem um impacto enorme, como a gente vai poder discutir hoje, imagino, né? Exatamente. Agora eu queria ouvir Adriano Pires Rodrigues, a gente já falou em várias ocasiões a respeito dessa necessidade de ampliar investimentos e sempre fica a dúvida como e quando isso vai acontecer, não é? Olha, Denise, eu acho que o diagnóstico que o Cláudio fez está perfeito, né? Não tem nada discordado que ele colocou, mas eu queria acrescentar, né, que a gente precisa de resolver, né, de ir atrás, como ele falou, dos 150 bilhões tão necessários para a gente poder investir 4% do PIB. E nesse sentido, eu acho que a gente tem 2 desafios aí, né? O primeiro desafio é criar um ambiente amigável, né, para que o investimento em infraestrutura aconteça no Brasil, né? O Brasil hoje não tem uma segurança jurídica e regulatória para que esses investimentos privados aconteçam no volume que a gente deseja, né? A gente precisa de reformas, acho que a gente deveria até aproveitar esse momento da crise, da pandemia, para acelerar, né, para ter cada vez mais um Congresso reformista que mude, né, as legislações no sentido de trazer investimento, né? Eu fiquei hoje contente de ler que parece que quarta-feira que vem vai finalmente ser votado no Congresso Nacional, no Senado, né, o marco legal do saneamento, né, que já foi aprovado faz tempo na Câmara dos Deputados. Acho que, se eu não me engano, está há 2 meses
para ser votado no Senado. Então, se votar quarta-feira, o presidente Bolsonaro vai poder sancionar o projeto, que pelo que eu estou lendo não vai haver nenhuma modificação no Senado em relação ao que foi aprovado na Câmara, e a gente passa então a ter um marco regulatório do saneamento que tem capacidade de atrair investidor privado, né? Nesse setor que a gente hoje talvez seja o principal setor de infraestrutura que a gente está necessitando de investimento quando a gente se depara aí com essa crise de saúde pública que o Brasil e o mundo está vivendo. Então essa questão é muito importante, né, que a gente tenha decretos, regulações, legislações, né, estabeleça esse modelo de financiamento através de BNDES, através de outros mecanismos, para a gente então criar esse ambiente favorável. Agora, os 150 bilhões vão vir todos do privado, eu acho difícil, né, Denise? O setor de infraestrutura no Brasil, ele foi meio que abandonado faz tempo, né? Quer dizer, ele teve aí talvez um boom o que existe hoje foi colocado lá atrás, basicamente com investimento público, né? E depois o próprio investimento público deixou de ser utilizado em infraestrutura, né? E o privado também nunca teve um papel relevante, talvez exatamente, né? Talvez não, com certeza, por essa falta de segurança regulatória jurídica. Então, eu acho que a gente tem que dividir a coisa em dois pedaços. Criar esse ambiente regulatório e de segurança jurídica que vai precisar muito do Congresso Nacional, do Executivo, do Judiciário, né, agências reguladoras, etc. E o outro é a questão do dinheiro, que eu acho que se a gente tiver um ambiente amigável, eu tenho certeza que a maior parte lá dos 150 bilhões, vou pegar o número do Cláudio, eles virão do setor privado, mas alguma coisa eu acho que vai ter que vir do setor público. A gente tem esse desafio pela frente, que ele está colocado, né, na ordem do dia mais do que nunca, né? O Brasil tem um gap, né, uma dívida social gigante em função dessa falta de infraestrutura. E não só com as camadas de baixa renda, como a questão do saneamento, né? A gente não pode mais conviver do lado da nossa casa com uma comunidade que não tem água na torneira, nem tem condições de higiene dentro de casa, né? Mas também é importante para que a gente tenha um custo Brasil mais reduzido, né? A gente está vendo que o Brasil hoje é uma potência agrícola, né? Estamos vivendo um ano da maior safra de soja da história do Brasil e a logística é muito precária. A gente olha para combustível, a gente vê que é o caminhão que transporta combustível no Brasil, né? Você não tem logística, outra vez não tem malha dutoviária. A gente olha para o gás natural, que é um programa hoje que o governo também está querendo acelerar para que o Brasil aumente esse consumo de gás nesse momento aí de transição energética, e a gente também não tem infraestrutura, não tem gasoduto, não tem unidade de tratamento de gás. Então, realmente, o desafio da pós-pandemia é gerar renda e gerar emprego, né? A gente vai ter uma crise econômica que ninguém sabe o tamanho dela, né? Até porque a origem dessa crise não é uma origem econômica, é uma origem aí de saúde pública, mas com certeza nós vamos ter anos difíceis pela frente, né? Por isso que o mundo inteiro está olhando a questão da infraestrutura, né? Recentemente eu estava lendo que o próprio presidente Trump quer anunciar em setembro uma lei no Congresso americano, né, para investir cerca de $1 trilhão em infraestrutura nos Estados Unidos, tanto na infraestrutura velha, que ele chama, né, de estradas, pontes, ferrovias, como também de coisa nova. Estou falando de digitalização, estou falando de levar a internet a áreas rurais. Então, isso aí acho que virou um consenso do mundo. Agora, países como o Brasil, né, eles têm um compromisso maior ainda por causa dessa questão desse gap, dessa dívida social que a gente tem para as camadas de baixa renda, para as empresas, enfim, para toda a sociedade brasileira. A gente precisa, com urgência, resolver isso e estamos diante de uma ótima oportunidade, na minha opinião, né, de retomar o crescimento econômico nos próximos anos através de um programa como esse. Eu tenho lido, né, que o governo, escutado, está lançando aí o chamado programa Pró-Brasil, que deu tanta polêmica no início, mas me parece que agora as coisas estão mais arrumadas, né, entre os ministros, né, e esse programa Pró-Brasil pode sim ser uma oportunidade, desde que seja bem executado, né, a gente vai torcer para isso, de um início, outra vez, repetindo, de uma retomada de crescimento que traga geração de renda e emprego para o Brasil e nos tire, né, dessa situação
vergonhosa, né, que o Brasil, o país, uma 8ª economia do mundo, ter esse nível de infraestrutura que a gente tem, né, Denise, é uma vergonha, né? Então, acho que é isso que eu gostaria de falar inicialmente. E eu lembro que a BDIB, já antes da pandemia, vinha cobrando uma participação maior do governo, inclusive em termos financeiros, para alavancar um ritmo maior de investimentos. Eu queria saber, doutor Venilton, como é que está a posição hoje, já que a pandemia alterou muitos dos parâmetros que a gente tinha em relação ao andamento da economia brasileira, não é? Ok, Denise. Antes de mais nada, gostaria de ressaltar que tanto as colocações dos dois colegas que estão aqui conosco, tanto o Cláudio como o Adriano, fizeram observações absolutamente pertinentes e que são hoje consensuais, não só pela estrutura do diagnóstico das necessidades de investimento, como também caminhos do ponto de vista jurídico, institucional, para melhorar o ambiente de negócio. Mas a questão que precisamos colocar, e aí voltar um pouco atrás, para dar um ingrediente a mais nessa discussão, no que diz respeito a tratar a infraestrutura como algo dentro de uma estratégia de desenvolvimento integrado. E aí é importante entender que o país, desde o final dos anos 80, quando entrou no processo de hiperinflação, quando o modelo de crescimento anterior foi esgotado, e diga-se de passagem, ele não foi só esgotado por incapacidade de investimento do ponto de vista técnico das nossas estatais, é porque ela absorveu efetivamente grande parte dos recursos externos que estavam com taxas de juros flutuantes e arrebentaram o Estado brasileiro e nos jogaram num processo de hiperinflação. E nós não recuperamos a capacidade de fazer uma estrutura de desenvolvimento integrado com um planejamento e com uma estratégia clara de crescimento como tivemos até os anos 70. E isso é um problema sério. Isso ocasionou movimentos espasmódicos sobre segmentos da infraestrutura, sem termos uma ação coordenada, uma ação que estava totalmente desarticulada na forma de inserção competitiva na economia internacional, na medida em que nós demos prioridades para trabalhar a questão do câmbio e dos juros e não verificarmos os produtos importantes de maior valor agregado e os mercados que pretenderíamos atingir, e isso tudo, logicamente, acabou gerando uma situação bastante complexa que nos colocamos hoje. Do ponto de vista da situação atual, nós tivemos uma melhora substantiva, pelo menos do ponto de vista da estruturação de projetos a partir do governo Temer. Mas, mesmo assim, melhorar a estruturação de projetos que estavam focados em eliminar gargalos específicos não significa dizer que eu tenho uma estratégia de médio e longo prazo para aumento da nossa competitividade, articulando a questão da energia com a questão de logística e transporte e verificando os segmentos e os produtos que eu tenho que dar prioridade na minha inserção internacional, além de minério e além de grãos, que são importantíssimos, sem dúvida nenhuma, e que terão sua importância aumentada. E aqui vale a pena chamar a atenção para uma questão bastante específica, né? Nós não tivemos, a partir do Plano Real, esse planejamento integrado, foi negligenciado. Nós não tivemos, depois, no governo do Lula, também essa forma de verificar a infraestrutura, e não tivemos também no governo Dilma. E cá entre nós, houve, a partir de decisões equivocadas de investimento, da sua forma de financiar, acabamos demonizando vários instrumentos importantes de políticas públicas de ação do Estado. Aí nós chegamos na situação que chegamos hoje. Só que essa situação que estamos hoje, ela é peculiar e ela difere de todos os outros ciclos de restrição ao crescimento que teve a economia brasileira, que é a não dependência de recursos externos nesse momento, do ponto de vista da nossa dívida. Nossa dívida, ela é hoje praticamente feita pelo Estado e quem a detém é a própria sociedade. E aí vem uma questão fundamental da forma de tratar o financiamento do déficit. Nós cometemos um grande erro a partir da resposta que foi dada às bobagens que foram feitas até os instantes finais do governo Dilma, de dobrar a receita recessiva, achando que com o superávit primário nós atingiríamos o nirvana. Não basta isso, a gente viu que no Plano Real não bastou estabilizar para voltar investimento e não melhorar a capacidade da iniciativa privada. No próprio Plano Real, nós chegamos, como disse muito bem o Cláudio Fristac, hoje nós estamos em torno
torno de 2% do PIB, já chegou a cerca de 2,5% em 2014, mas na época do Plano Real foi 0,4%, foi 0,5%. Então, foi um dos períodos mais baixos de crescimento da infraestrutura. Então, ficou claramente definido a falta de uma organização mais estrutural para se ver os caminhos de crescimento da economia brasileira. O que eu quero dizer com isso é que hoje o nosso nó gordo está na coisa fiscal, né? Quando foi colocado, e a pergunta aqui que tem que se responder, da onde vêm os recursos? Os recursos estão aí, né? E outra coisa que é importante ressaltar é a forma de analisar como vamos tratar o financiamento do gasto público no sentido de permitir, enquanto a iniciativa privada não tem as condições adequadas e o timing para realizar os seus investimentos, que o Estado, como aliás tem sido feito em todo lugar do mundo, ele tem que entrar nesse momento e sinalizar claramente os caminhos da retomada do processo de investimento, garantindo o retorno. Então, nosso problema hoje é de demanda, não é um problema de oferta. Logicamente, se investimos certo nessa demanda, nós teremos mais competitividade à frente e um produto potencial maior também, sem dúvida nenhuma. Para simplificar, qual que é o ponto gordo, né? Eu acho que o grande erro que se colocou recentemente foi a chamada PEC do teto. Nós não separamos o investimento do gasto de custeio do gasto corrente. A meu juízo, faz todo sentido você ter equilíbrio fiscal e ter, justamente no que diz respeito às despesas correntes, dado que do ponto de vista da própria Previdência a gente já tem uma solução para médio prazo, seria importantíssimo nós separarmos o investimento. O investimento, ele tem uma característica diferente da despesa corrente. Ele, ao mesmo tempo que ele é um gasto relevante de demanda, ele é ampliador de capacidade e aumento de competitividade. O multiplicador dele é bem maior que em termos de geração de renda, emprego e de própria arrecadação. Então, a rigor, nós deveríamos ter dois orçamentos claros. Um orçamento fiscal, claramente, para tratar dos nossos gastos de custeio e gastos correntes. E outro, um orçamento para tratarmos investimento. Por que eu digo isso? Porque nós estamos com uma taxa de juros bastante baixa e projetos bem estruturados, dentro de um planejamento de médio e longo prazo, é impossível não ter projeto com taxa de retorno com mais de 3%. E se eu tenho isso, essa parte que vai me dar futuro, a relação de dívida sobre PIB, eu tenho o produto crescendo mais efetivamente pelo retorno do que o investimento que eu estou realizando com o financiamento de médio e longo prazo, que está tendendo a chegar a taxas de juros no mercado internacional e certamente até o final do ano nós estaremos com 2% da Selic. Então, nesse momento que nós precisamos do gasto público, é ter um esforço concentrado, com mais agilidade, enquanto nós acertamos todas as reformas importantíssimas do ponto de vista institucional, como um novo marco regulatório do gás, a modernização do setor elétrico, no que diz respeito à parte de saneamento, como disse muito bem o Adriano, tem toda a parte de revisão dos instrumentos de PPP e concessões, a estruturação de garantias, securitização e assim por diante. Está a pauta montada, são 12 instrumentos que transitam hoje no Congresso Nacional. Agora, repito para fechar aqui a minha fala, investimento externo, ele não é o indutor do crescimento. Na economia brasileira, todos os ciclos de crescimento, o investimento externo só veio depois de termos uma demanda clara e o investimento externo, ele vem acelerar o processo de crescimento. Tanto é que, nesse momento, nós tivemos uma saída de capital nos últimos 3 anos brutal. O que está acontecendo dessas transações correntes? Ele está voltando a ser o que era 2015, 3% do PIB. Isso é gravíssimo e ninguém está prestando atenção do ponto de vista macroeconômico dessa articulação. Então, eu acho que, nesse momento, que é uma crise bíblica, a gente tem que procurar sair da UTI. Eu não tenho que começar a discutir o preço com aquele que vai estar dando o tratamento, que é o médico, e nem o custo da UTI. Eu tenho que sair vivo, eu tenho que sair forte, com meu tecido econômico não esgarçado, para que o exterior me veja não como uma linha de miséria com 70 milhões de pessoas, nem um nível de desemprego de 20 bilhões, mas sim uma economia saudável, integrada, com trajetória de planejamento de médio e longo prazo, e aí sim eu vou poder dar condições efetivamente da gente não só
aumentar mais a condição da participação privada, mas também trazer mais ainda o investimento externo para fazer sustentação esse crescimento futuro e fechar nossa conta de capital e o balanço de pagamentos. Bom, nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos discutir mais sobre as condições para a retomada vigorosa dos investimentos aqui no Brasil, investimentos em infraestrutura. Nós tivemos os nossos 3 convidados aqui, colocando vários pontos relevantes das áreas que têm que ser melhor exploradas. A gente sabe que isso está muito relacionado ao potencial de aumento da eficiência da economia brasileira. Questões sociais, a questão do saneamento que está sendo colocada também, mas por trás tem as dificuldades do ponto de vista macroeconômico, principalmente com a recessão econômica que o Brasil está enfrentando. Então, daqui a pouquinho voltamos aqui com Economia em Foco, conversando com Cláudio Fristac, Venilton Tadini e Adriano Pires Rodrigues. Até já. Na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo. A entrevista exclusiva Jovem Pan, após o atentado à faca Jair Bolsonaro, também está disponível no Panflix. Nós estamos aqui no quarto do Hospital Albert Einstein, em companhia do deputado Jair Bolsonaro. O que o senhor sentiu no momento? O senhor comparou um soco no estômago, a sensação. A dor foi exatamente essa. Eu pensei que um cara tivesse dado um soco, uma pedrada meio de longe. O senhor não viu o rosto dele? Não, no rosto dele não vi. Eu vi um vulto, não teria condições de dizer a cara dele. O senhor chegou a perder os sentidos lá? Não perdi os sentidos. Não perdeu os sentidos? Nem até chegar ao hospital. Era uma dor de uma pancada no estômago insuportável. O senhor teve medo de morrer? Sempre existe esse temor. Digo mais, não é por mim. Em quem o senhor pensou? Em primeiro lugar, na minha filha, de 7 anos de idade. O senhor pensou nela, tem 7 anos. Ela, inclusive, me inspira na política, né? E, logicamente, depois da minha família como um todo. O senhor acha que o autor do atentado, o Adélio Bispo de Oliveira, agiu sozinho? Eu acredito que não. Acho que é um atentado político. Político, esse é atentado político, não é menor dúvida. Que tipo de castigo o seu agressor merece? Eu estou aqui no escritório de arquitetura Big. People say here is a architecture office, but I think it's much more than that. I think we're incredibly interested, of course, in the physical object of the building, but more than that, I think we see architecture as the potential to create society and to almost shape the world around you. For example, I mean, one of the things we've been very interested in recently is this idea of social infrastructure. So taking the infrastructure of the past and turning it into the social infrastructure of the present. One example is the Superkilen Park here in Copenhagen, which is actually a disused former rail yards in one of the most ethnically diverse and sort of challenged neighborhoods. So what we did was we went to the public and we said, what would you like to see here? That's and nice. We made the park, in fact, sort of a global collection of objects, each one that represents one of the nationalities that lives in that area. Você ouviu na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo. E como ampliar os investimentos em infraestrutura no país? Esse é o tema da Economia em Foco de hoje, que conta com a participação de Cláudio Fristac, diretor da Interb Consultoria, Venilton Tadini, presidente da BIDIB, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, e Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. E eu volto agora com Cláudio Fristac, e eu gostaria até que dessem respostas mais curtas para a gente falar de mais assuntos. E eu queria colocar a questão macroeconômica, né? Nós tivemos, por exemplo, Venilton Tadini falando da necessidade de uma participação do governo, mas também dependendo da forma, a forma como os contratos são elaborados, a segurança que se pode dar para quem pretende investir e a capacidade ou não de o país atrair investimentos de fora.
Olha, Denise e ouvintes, é verdade que a maior parte dos países tem proporcionalmente uma participação de investimento público equivalente ou maior do que o Brasil. Nossa participação do setor público é da ordem de 1/3, setor privado 2/3. Alguns países têm mais do que o Brasil, mas a maior parte dos países tem igual ou menor, né? Enfim, participação no caso do setor privado. Nosso problema é duplo. De um lado, nós temos uma restrição fiscal duríssima, e ela vai aumentar, ela não vai reduzir nos próximos anos. Esse programa de transferência de recursos que foi necessário, está sendo necessário, para segurar um padrão mínimo de vida das pessoas mais necessitadas, e vai ser estendido mais alguns meses, enfim, isso tem um custo fiscal muito elevado. E esse custo fiscal desse ano, ele vai ser transferido, digamos assim, via dívida, né, endividamento, para os próximos anos. A situação fiscal, quando nós começamos o ano de 2020, a situação fiscal do Brasil já era meio frágil, ela se tornou muito mais frágil. Nós vamos sair dessa pandemia mais pobres como país, na média, mais pobre como famílias, com menos poupança, e um país também mais endividado. Então, eu creio que não é realista a gente acreditar que o Estado brasileiro, que o governo vai tomar iniciativa da retomada ou da ampliação dos investimentos de infraestrutura. Eu acho que pode fazer mais algumas coisas, ou quando você tem projetos bem feitos, tem algum espaço, mas eu acho que realmente não é uma opção de verdade, digamos assim, não é uma opção realista. A gente não deveria se fiar nisso. Tem uma segunda questão, é que quando o Estado brasileiro foi tentar fazer isso, principalmente no segundo governo Lula e no governo Dilma, com o chamado PACs, né, Programa de Aceleração de Crescimento 1 e 2, que se gastou muitos bilhões de reais, dezenas de bilhões de reais, os resultados foram muito ruins. Nós temos mais do que 14 mil carcaças de projetos espalhados pelo país em que os projetos nunca chegaram a uma conclusão. Ou seja, gastaram-se recursos significativos, centenas de bilhões de reais, e você não tem o que é mais importante, que é o resultado, que são os serviços. Tudo bem, se gerou emprego e renda numa certa época, mas estão lá os esqueletos, e esses esqueletos estão em todos os estados. Você tem um relatório, para quem tem interesse, um relatório do Tribunal de Contas da União, de 2019, que mostra em detalhes o porquê, etc. E o porquê? Por que você tem milhares e milhares dessas carcaças, digamos assim, espalhadas pelo país? Fundamentalmente porque a qualidade da governança do investimento, planejamento, projeto, execução, governança do investimento público, ou mesmo financiado pelo setor público, enfim, é uma governança muito frágil. Então, por essas duas razões, pelas restrições fiscais, que hoje já são duríssimas e vão ser maiores, e em segundo lugar, por conta da qualidade, da incapacidade do Estado brasileiro de bem executar os investimentos, eu acho que não faz nenhum sentido, com todo respeito, certamente com todo respeito ao meu amigo Venilton Tadini, nós nos apoiarmos, nós nos alicerçarmos a retomada dos investimentos em infraestrutura no governo. Eu acho que isso é um ponto essencial. Nós temos que, de alguma forma, acordar e não insistirmos. Segundo, ainda falando em macro, em regras fiscais, a única regra fiscal que nós temos que funciona chama-se teto dos gastos. Se nós formos tentar modificar essa regra, eu acho que o Brasil pode cair, eu acredito que poderia cair no abismo, porque você começa a modificar, tentando melhorar aqui e ali, isso é na entrada, na saída a gente não sabe o que vai sair, enfim, no Congresso. Então é melhor, certamente, não modificar essa regra. É a única coisa que segura, digamos assim, o país do ponto de vista fiscal. Então, ok. Então, qual é a saída? A saída, efetivamente, é nós mobilizarmos o setor privado. Existe uma agenda para isso. Eu vou dar um exemplo que, aliás, já foi dito pelo Adriano. Semana que vem, se tudo correr bem, a nova lei de saneamento básico será aprovada. Existe um gap, existe uma brecha
de 500 bilhões de reais para nós investirmos entre agora e 2033, para nós universalizarmos o saneamento básico no Brasil. Quer dizer, 100% de água, 99% de água, não é 100%, 99% de água e 90% de esgoto. De onde vão vir esses 500 bilhões de reais? Uma parte considerável terá de vir do setor privado. Por que não vem? Porque hoje você tem uma legislação que não permite, de fato, impõe enormes restrições. Segundo, porque a qualidade da regulação é muito ruim, ela é muito frágil. Terceiro, porque existe insegurança jurídica. Isso é exatamente o que já foi dito aqui pelo Adriano. Então nós temos que melhorar, reduzir a insegurança jurídica, aumentar a previsibilidade regulatória, ter uma agenda para isso também, enfim, e aprovar uma legislação que foi até foi falada pelo meu amigo Venilton Tadini. Existem cerca de 12 legislações muito importantes no Congresso. Vamos começar com o saneamento básico, mas tem a nova lei do gás, tem um conjunto enorme de legislações importantíssimas e nós, enquanto sociedade, e o governo tem que fazer força para que essa legislação seja apreciada e aprovada. Esse é um excelente ponto de partida. O Brasil é um dos poucos países onde você tem a dimensão, a territorialidade para atrair grandes blocos de investimento, domésticos e internacionais. Quando você tem globalmente, até hoje no Brasil, hoje se você olha a Selic e compara com a inflação daqui a 12 meses, nos próximos 12 meses, a taxa de juros hoje é negativa em 0,3%. Ou seja, exatamente como o Venilton Tadini falou, como é que nós não vamos encontrar projetos que gerem, cujos retornos vão ser superiores a essas taxas reais negativas em 0,3%? Em infraestrutura há muitos projetos. Nós temos que criar as condições básicas, o ambiente de negócios mínimo necessário para atrair o capital. O capital existe, está à procura de retornos e infraestrutura é particularmente um setor atraente para fundos de pensão, seguradoras, investidores de médio e longo prazo. E eles existem, estão aí domesticamente e internacionalmente. Mas tem uma agenda para a gente cumprir. Vamos, enquanto sociedade, cumprir essa agenda e nós vamos ter retornos. Infelizmente, no passado isso foi negligenciado, não tem porque nós continuarmos a negligenciar essa agenda. Eu não sei se isso responde que você mencionou. Desculpe, talvez eu tenha mais do que esgotado o meu tempo. Eu queria ouvir agora Adriano Pires Rodrigues a respeito disso e eu queria lembrar dessa importância de se dar segurança, porque eu lembro da frustração que houve em relação à última iniciativa do pré-sal, em que se apostava demais, o governo contava com os recursos, inclusive para ajuste das finanças, e veio a frustração. E isso pode acontecer em várias ocasiões, sempre os leilões são uma grande expectativa e depende agora, temos essas legislações sendo discutidas no Congresso. Agora, professor Adriano, como é que se pode garantir no Brasil de hoje essa segurança para o investidor? Olha, Denise, eu acho que a gente está no momento, né, de abandonar certos dogmas e certas crenças, né? Eu acho que você não resolve, volto a repetir, a questão dos investimentos na infraestrutura só com o privado ou só com o governo, entendeu? A gente tem que achar aí um meio do caminho, né? Porque também o fato do governo ter investido mal no passado, como o Cláudio colocou, deixado uma série de carcaças aí, realmente o que tem de obra inacabada é um horror. Aliás, temos que fazer um plano para acabar essas obras, né? As que estão iniciadas, estão no meio do caminho, ou estão com 30%, 60%. Mas isso aí não significa que o Estado brasileiro está condenado a sempre investir errado, né? Então a gente tem que acreditar também que o Estado brasileiro vai ter algum grau de eficiência maior, de procura de produtividade que não teve no passado, né? Principalmente durante o governo do PT, né? Então acho que a gente tem que ter isso na cabeça. Você falou do leilão do petróleo. O leilão do petróleo ele não teve aquele sucesso de atrair as empresas estrangeiras como todo mundo esperava. No final do dia só apareceu a Petrobras e se culpou muito na época porque o modelo da partilha é quem impediu isso. Não é só o modelo da partilha que impediu. Existem outras coisas que vão ser feitas na indústria do petróleo, a questão de conteúdo local, a questão de política tributária. Então, esse ano agora, Denise, que a gente está acabando, né? Sendo 2020 é quase que um ano que o mundo tem que deletar, né?
Então, mas vamos pensar em 2021, pensar para frente, né? Porque olhar para o retrovisor não adianta nada. A gente tem que ter um cuidado, né? De entender que você vai ter menos investimento externo. Né? A gente está aí há um tempão esperando investimento externo e ele não chegou. Né? Eu também concordo um pouco com o Tadini que investimento externo nunca foi o que alavancou aí a economia. E agora, com essa crise de pandemia, o mundo inteiro, não o Brasil ficou mais pobre, o mundo inteiro saiu prejudicado dessa crise. Ninguém ganhou com essa crise da pandemia. Não existe nenhum país que ganhou. Lógico, uns perderam mais, outros perderam menos, mas todo mundo vai ter que quase que dar uma reconstrução nos seus países, né? Para poder o quê? O nível de desemprego hoje, ele é gigante, não é no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Europa, é em todo canto do mundo. Então, todo mundo está pensando em investir em infraestrutura por causa disso. Então, nós vamos disputar ainda mais investimento com a turma toda que precisa também fazer as suas obras para desenvolver as suas economias. Então, nesse primeiro momento, eu acho realmente que nós temos sim que criar mecanismos de endereçar um pouco dessa parcela de investimento a investidores nacionais, locais, porque eu acho que eles é que podem alavancar o investimento da estrutura e ter e volto a dizer, e o Estado tem que criar algum mecanismo também de participação. Não adianta a gente ser extremista, né? Ali o Brasil, assim, há muitos anos, não é só na economia, na política, a gente fica naquela coisa de nós e eles, né? Ou é assim ou é assado. Não, peraí, vamos tentar criar um modelo Brasil. Acho que a gente tem o Brasil tem vantagens comparativas extraordinárias, como já citei, potência agrícola, potência energética, a gente tem uma matriz energética das mais limpas do mundo, a gente tem o meio ambiente a nosso favor, a Amazônia, tudo isso a gente precisa usar para sair dessa crise como um grande player internacional. E por trás disso aí, a gente tem essa coisa da infraestrutura, que, como foi bem colocado aqui, é uma dívida que só vem aumentando, né? E a gente não tem mais tempo de esperar, não pode estar esperando muito por isso, porque senão a gente outra vez vai perder mais um bonde da história e não vai conseguir criar uma estrutura consistente para que os investimentos de infraestrutura tão necessários aconteçam para o Brasil retomar o crescimento econômico. Como disse o Cláudio, não tem segredo, qualquer lugar do mundo, o investimento público, ele existe, tá certo? E existe junto com o privado. Até ele colocou, na maior parte dos países, o público é até maior. Eu não estou nem discutindo que no Brasil vai ser maior, mas não ter nenhum, não dá, quer dizer, entendeu? Então veja bem, eu sou a favor do equilíbrio fiscal, eu acho que a gente não pode criar uma bagunça fiscal no Brasil, mas talvez a gente tenha que ter um pouquinho mais de calma para organizar essas coisas todas de maneira tal, quer dizer, que a gente consiga juntar as duas pontas. Não é possível que não exista isso. Os Estados Unidos criou um modelo de crescimento econômico lá na pós-Segunda Guerra Mundial, o Japão criou um modelo, a China criou outro, a Coreia do Sul. A gente precisa de parar de copiar também os outros e olhar um pouquinho para dentro e ver as vantagens comparativas que a gente tem, o que a gente pode fazer. Volto a repetir, o fato de ter tido um Estado ineficiente, um Estado que criou todas essas deformações que a gente paga a conta até hoje, principalmente no governo do PT, que deu essa lava-jato, essa confusão enorme, que a gente vive até hoje no Brasil. Infelizmente, a gente está vendo isso até agora na pandemia, né? Uma tristeza, mas é fato. Mas a gente tem que acreditar que isso tem que melhorar. Não é possível que a gente não consiga construir um Estado brasileiro mais produtivo, mais eficiente, que consiga estabelecer parcerias com o privado. Porque, volto a dizer também, se a gente for esperar que só o privado coloque dinheiro nesse negócio de infraestrutura, aí realmente eu não sei, provavelmente nenhum de nós aqui vai estar aqui para ver essa infraestrutura brasileira do jeito que a gente gostaria de ter, né? Uma infraestrutura de qualidade, uma infraestrutura que gere saúde para as pessoas, né? Investir em infraestrutura é saúde, uma infraestrutura que gera emprego, que gera eficiência, porque o grande problema da economia brasileira hoje, na minha opinião, está muito ligado à questão de produtividade. É uma economia que a taxa de produtividade só vem caindo ao longo do tempo, e essa produtividade ela cai, exatamente a razão principal para mim é a falta de infraestrutura, tá certo? Então eu acho que a gente tem que ser criativo, a gente não pode ficar se prendendo a dogmas e crenças, tá certo? A gente tem que encontrar aí uma solução que o país precisa, porque senão a gente vai ficar num debate, outra vez, do nós e eles, isso aí não está adiantando no Brasil, isso só está nos atrasando, entendeu? Então acho que a gente tem que ter um pouquinho aí
de criatividade, flexibilidade para achar as respostas adequadas. Perfeito, nós já estamos quase chegando ao final, mas eu queria ouvir agora Venilton Tadini em relação a toda essa situação e como fazer acontecer aqui no Brasil, porque nós tivemos várias análises aí que mostram das dificuldades do país, de experiências que não deram certo, do atraso que nós temos, que é uma realidade aqui no Brasil em várias áreas. Tivemos privatizações importantes que são citadas até como exemplos, mas de repente vieram alterações de regras que trouxeram insegurança também. A gente vê fragilidade, por exemplo, do setor energético, em que o consumidor fica com a impressão que o consumidor sempre está devendo, os investimentos acontecem, mas aí a gente tem mudanças de regras, mudanças da economia, e aí a conta sempre vem lá na conta de luz que o consumidor paga. Então a gente tem alguns problemas estruturais que não relacionados apenas à questão macroeconômica que atrapalham muito. Senhor Venilton, como é que o Brasil poderia começar de fato a fazer essa máquina girar? Olha, nós já tínhamos um problema sério de retomada de investimentos e a ABDIB sempre foi apoiadora, incentivadora da participação privada na infraestrutura e na indústria de base. Primeiro com as privatizações, agora com as concessões e PPPs. Acontece que nós temos uma situação real. Eu acho que o nosso dogmatismo fiscal é que está nos levando à continuidade dessa recessão e da falta do investimento público, que ele chegou talvez no nível mais baixo que eu tenha conhecimento dos dados existentes. Nós saímos, como eu disse, de um nível de 2,5% do PIB e nós devemos chegar a 0,3% no gasto federal, no gasto de infraestrutura. Isso é inexequível. Isso é absolutamente inaceitável. A nossa relação investimento público sobre o déficit, sobre a dívida, sobre o PIB, ele está num nível que talvez só tenha a Costa Rica com um indicador menor que o nosso. Então isso é inaceitável. E não é crível imaginar que a iniciativa privada, que no curto prazo, que é o que nós precisamos responder a essa crise, vá se dar através da recuperação da iniciativa privada. A iniciativa privada está começando a lamber as feridas dos problemas de caixa que tiveram com a queda de demanda em vários setores, seja na parte de transporte aeroviário, seja nos aeroportos, seja de energia elétrica e outros segmentos de atividade. Então, é preciso voltar ao reequilíbrio econômico-financeiro desses contratos de concessão para depois se pensar em investir, independente de toda a melhoria que nós tivemos, como eu disse no início do programa de parceria de investimento, que melhorou muito a gestão dos investimentos. Então, o argumento, e aí eu concordo plenamente com o Adriano, de pegarmos os dados, indicações dos levantamentos feitos pelo TCU e do Banco Mundial da época do PT, não vamos a lugar nenhum. Nós estamos justamente trabalhando para mudar uma estrutura de governança, e eu acredito que foi muito mudada no próprio setor público. E mais do que os órgãos do Executivo e reguladores, também nos órgãos de fiscalização e controle. Se nós não acreditarmos isso, então também não vou investir em saúde e educação, porque tem superfaturamento de merenda escolar e eu estou aí superfaturando hospitais de campanha e compra de respiradores artificiais. Então não é assim, nós temos que consertar, nós temos que acreditar como sociedade que o nosso investimento público ele vai ser eficiente. E isso, juntando com a segunda questão que eu coloquei no meu primeiro bloco, que é entender hoje a natureza da nossa dívida pública. Por isso que a relação da dívida sobre o PIB, ela está sendo mal entendida, e o tamanho do déficit também está sendo uma variável considerada, quando na realidade, muito mais importante é o perfil e o custo dessa dívida no futuro, e para isso preciso gerar retorno. E a relação dívida de PIB não é só do numerador, tem numerador e denominador. O nosso PIB está estagnado. Eu não posso aceitar, do ponto de vista de arrecadação e do ponto de vista de renda e emprego, que eu vou continuar nesse miserê. Eu tenho que tomar atitudes ativas e, nesse momento, só pode o Estado investir. Eu dou um exemplo muito objetivo, que é num segmento onde está um grande profissional tocando o programa de investimento, que é na infraestrutura. E vou tocar de rodovias, poderia falar de outros. A malha pavimentada federal, ela é 85% na mão do governo federal, do Estado. 15 já transferiu iniciativa privada. Eu tenho um programa para transferir mais 15. Pergunta que eu faço, quem é que vai fazer a manutenção daquilo que ainda não foi transferido para a iniciativa privada?
Quanto tempo eu vou levar para transferir esses 15% para a iniciativa privada? O nosso problema, que já era grave antes da crise do coronavírus, é muito mais forte agora. O que está acontecendo é que é difícil para certas pessoas que adotaram certos dogmas e têm determinadas premissas, aceitarem que agora é o próprio Estado que tem que fazer a nossa puxada de retomada de crescimento. E é evidente que a médio e longo prazo, todas as condições de natureza jurídica institucional e de ambiente de segurança para o investidor internacional vão estar dadas. Eu gostaria que fosse dito, nos últimos 3 anos, qual o processo que foi licitado, seja de aeroportos, rodovias ou outro segmento que se pegue, que não houve uma ampla participação privada e que os projetos não tiveram muito bem estruturados, sem definição absurda de taxa de retorno, sem mitigação de risco adequada e assim por diante. Então, eu acho que a gente tem que entender que é, sim, possível ter uma flexibilização fiscal, de ter investimento público no momento, que ele vai ser mais rápido. Não temos tempo de estruturar a quantidade de projetos que se necessita para o privado reverter a nível macroeconômico o investimento. O setor privado precisaria estar investindo 100 bilhões esse ano. Esquece, não vai existir. Se não é crível imaginar que o Estado possa entrar, muito menos aquele que está hoje na UTI cedendo e procurando tomar sangue, ele poder colaborar com mais sangue ainda para alavancar e trazer investimento. Não vai ocorrer isso, não porque eu não quero, é porque não é crível, não é materialmente possível. Então, para concluir, eu acho que nós temos aí 3 caminhos, 3 itens importantes para seguir. Acelerar os reequilíbrios econômicos e financeiros dos contratos para deixar o setor privado o mais rápido possível em condição de voltar a investir, acertar a parte regulatória, como foi dito aqui. Nós mudamos o padrão de financiamento e, infelizmente, nós não percebemos que temos que ter um mercado de capital mais forte. E o modelo de infraestrutura, como está aí hoje, ele é para o investidor pessoa física. Não é pessoa física que investe em infraestrutura, não é assim aqui nem no mundo. Então temos que fazer o institucional chegar, a seguradora chegar, tem mais de R$1 trilhão de recursos para termos funding, para tocar um programa dessa natureza. E repito, fazendo e retomando o crescimento, estando em condições mais saudáveis, você pode ter certeza que o investidor externo virá, como nunca deixou de vir, em ciclo expansivo de crescimento no Brasil. E fechamos por aqui o nosso Economia em Foco. Eu agradeço muito a participação de Cláudio Fristac, diretor da InterB Consultoria, Benilton Tadini, presidente da ABDIB, e Adriano Pires Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Uma boa tarde aos 3. Boa tarde. Boa tarde, bom fim de semana a todos. Muito bom. E boa tarde a você que esteve com a gente até agora. Economia em Foco fica disponível no YouTube e no Facebook da Jovem Pan News. Até mais. Você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.